Grande alunos dos polos, estamos aqui, né, no nosso encontro, para a gente poder falar mais sobre programação web, para colaborar, desenvolver tecnologias, trabalhar em cima do que deve ser feito para a gente poder integrar o que estamos vindo trabalhando desde as primeiras aulas, né? Então, hoje nós vamos especificamente trabalhar algo sobre organização de código, né? Para isso nós vamos utilizar um padrão conhecido como MVC, né? Então, mais uma vez estamos aqui para fazer com que vocês, de fato, aprendam a programar e utilizar as tecnologias. Estamos aqui com o nosso professor assistente, professor Thiago Aguiar. Professor Thiago, hoje mais um desafio para os nossos alunos aí para a gente poder trabalhar a organização agora utilizando padrões de desenvolvimento de software, né? Exatamente, professor. Boa noite a todos. Professor, hoje estaremos dando continuidade às nossas aulas, né? Aprimorando o conteúdo no que diz respeito à programação PHP. Estaremos vendo hoje como organizar a estrutura dos nossos códigos, né? E também a trabalhar com sessão, saber armazenar as variáveis e alocar variáveis de login, de formulários, entre outras situações, né, professor? Estarei aqui para ajudar e, no caso de dúvidas, estarei à disposição, professor. Ok. Bom, então, como o professor Thiago falou, basicamente hoje nós vamos falar sobre organização de código e também vamos trabalhar a sessão. Quando a gente fala de sessão, basicamente a gente está trabalhando sobre organização dos códigos, né? Então, conteúdo da nossa aula de hoje, né? Gerenciamento de sessões, certo? Especificamente as sessões que são passadas do servidor para a organização dos dados do usuário, então são passadas do servidor para o cliente, certo? E o padrão MVC, certo? Quando trabalhamos com o padrão MVC, estamos falando de uma organização de código e definição de responsabilidades entre as camadas da nossa aplicação, certo? Então, cada parte do nosso código, a partir de agora, ela vai ter uma responsabilidade específica. Os objetivos da nossa teleaula de hoje, né, é conhecer para que serve uma sessão, certo? Em um sistema web, que são os que nós estamos trabalhando, né, e como a gente vai programar essa sessão, certo? A gente vai aprender a utilizar a sessão para a gente autenticar usuários ou autenticar informações, certo? O mesmo conceito que a gente vai ver para usuários, certo? A gente também vê para autenticação de informações, identificação de informações que são passadas via sessão, certo? Vamos também aprender a construir páginas web para autenticar esses usuários que usam essas sessões. Nós vamos conhecer, vou apresentar para vocês, um padrão de desenvolvimento, certo? Conhecido como geralmente utilizado para sistemas web, certo? Que é conhecido basicamente com MVC. Bom, então basicamente quando a gente trabalha essas informações, né, que são passadas de um local para o outro, até então, o que nós estamos fazendo, né? O que aprendemos a fazer? Basicamente nós estamos trabalhando com informações passadas de uma página para outra, certo? E quando passa de uma página para outra, quando chega no seu destino final, ele armazena essa informação em um banco de dados, certo? E depois do banco de dados, faz as requisições necessárias, insere, atualiza ou seleciona os dados, devolve para a página que foi requisitada para depois mostrar a informação de fato para o usuário, tá? Então nós temos esses passos a seguir. Todas essas informações elas são enviadas e recebidas via métodos que já são pré-definidos no PHP. Para isso a gente utiliza o método POST ou o método GET, certo? Que na hora do envio da informação, do recebimento da informação, a gente utiliza eles para colher mais informações ou enviar mais informações para o nosso banco de dados ou para a nossa página que vai processar as informações, tá? A partir de agora a gente vai trabalhar um outro tipo de envio e recebimento dessas informações, que é um conceito chamado de sessão, tá? A sessão ela serve para armazenar temporariamente a informação dentro do nosso servidor, né? Consequentemente também dentro do nosso navegador, certo? A sessão ela fica armazenada lá dentro do servidor no momento em que a página está fazendo requisição pelo seu navegador. Então nós temos um link, né, estabelecendo essa conexão. No momento em que o usuário fecha o navegador,
essa conexão ela é perdida, certo? Se ela é perdida, basicamente as informações se perderam em conjunto com o que aconteceu quando o usuário fechou o navegador. Então, basicamente, ele serve para manter informações temporariamente ali, certo? E em diversos tipos de contexto no nosso sistema, a gente precisa trabalhar esse fluxo de informação temporária também, né? As informações que são rotineiras e que sempre estão no nosso sistema, a gente sempre trabalha com elas armazenadas em banco de dados, por exemplo. As sessões a gente vai trabalhar com elas, basicamente, quando a gente precisa de informações temporárias. Qual o caso mais generalizado, mais genérico que a gente tem de informações temporárias? O momento em que um usuário entra no sistema, né? Geralmente, quando um usuário entra no sistema, ele tem que digitar lá login e senha, certo? E aí, ele digitando o login e a senha, fica armazenado qual é o código de identificação do usuário, qual é o seu login, o momento que ele fez o login, o momento que ele permaneceu no sistema. Depois que ele fez essa informação, que ele fez transitar essa informação de uma página para outra, provavelmente essa informação fica armazenada temporariamente. Se ele fechar o navegador, basicamente por questão de segurança, essas informações serão perdidas e o usuário será deslogado do sistema, né? Diferente de um armazenamento em banco de dados, por exemplo, que armazenaria a informação ali permanentemente, somente sendo excluída no momento em que houvesse uma exclusão do dado, né? Uma utilização do comando delete, certo? E vamos trabalhar também, além dessa questão de dados temporários, né, que nós vamos falar sobre sessão, né, a gente tem dois tipos de sessão, né, a própria sessão dita, né, que é os dados temporários, e os cookies, né, que são os armazenamentos no próprio navegador. Os cookies eles têm uma vida um pouquinho mais estendida e eles podem ser armazenados no navegador e mesmo quando o navegador é fechado, ele mantém ali durante um certo tempo, certo? Então nós vamos trabalhar esses dois tipos de sessão. Questão da organização do código. Como eu falei para vocês, né, vamos trabalhar um padrão chamado MVC. Né? Por que MVC? Model View Controller, certo? Isso daí, cada sigla dessa, né, o model é responsável pela integração da aplicação com o banco de dados. O View, né, que é a visão, é responsável pela amostra, né, da tela, das informações para o usuário. Então ele faz o contato, a camada de visão ela faz o contato direto com o usuário. Certo? E o controller, que é o nosso controlador, ele faz a integração entre as requisições do usuário, certo? E o que vai para o banco de dados. É o que a gente chama de regra de negócio, é o que está ali no intermediário, entre tela e banco de dados, certo? O que está no meio, na programação, a gente chama de controller, né? Ou controlador, certo? Então nós vamos aprender a organizar o nosso código de acordo com esse padrão, que é um dos padrões mais utilizados aí na web, né? Nós vamos aprender a utilizar esse padrão adequadamente baseado nos códigos que a gente já vem trabalhando em PHP. Isso é possível você implementar de forma rotineira mesmo, assim, você programando lá, escrevendo seus códigos em PHP, você montar o seu próprio framework para utilizar o padrão MVC, ou você pode utilizar outros frameworks já existentes no mercado, como é o caso do Cake PHP, do Zend Framework. O PHP ele tem diversos frameworks que trabalham exatamente nesse padrão MVC. E ele te obriga, de fato, a organizar seu código e tudo mais, certo? Mas eu recomendo para vocês, antes de aprenderem um framework, que é um caso um pouquinho à parte, né, que vocês vão ter que aprender a programar de uma outra forma, recomendo vocês construírem a sua organização num modelo MVC e depois parte para o framework. Vocês vão ter uma visão genérica do que seria esse modelo e depois vocês teriam uma visão do framework, da organização do framework. Né? Claro que o framework ele te dá mais produtividade depois que você aprende de fato a programar, certo? Mas até então, para aprender o framework, é necessário saber bem a linguagem de programação. Bom, professor Thiago, então nós temos aí dois grandes pontos-chave a ser tratado nessa nossa aula, né? Que nós vamos tratar principalmente da organização e no que diz a segurança também, quando a gente trata de sessão, né? Exatamente, professor. Como que os alunos, quando a gente fala de sessão, principalmente com o que, assim, relacionado à segurança, que os alunos precisam ficar bem atentos, assim, para eles trabalharem, tanto sessão quanto cookie? Bem, professor, referente à sessão, temos que tomar cuidado referente à declaração da sessão, né? A sessão ela funciona da seguinte maneira:
temos que iniciar a sessão e após iniciar essa sessão, após utilizarmos ela, devemos assim manter, né, o uso dela e aí depois destruir as sessões, né? Porque de repente você deixar a sessão aberta e isso causa brecha para os futuros invasores ali das páginas em PHP, né? E você tem que tomar muito cuidado também referente à inclusão do seu arquivo que faz a verificação de sessão, porque uma página que não contém a verificação, ela fica também exposta a futuros invasores, né? Diferentemente dos cookies, que os cookies trabalham no navegador, né? Armazena a informação dentro de um bloco de notas, um TXT, né, da vida, e o usuário, isso deixa que o usuário passa a responsabilidade para o usuário na questão de segurança, né, professor? Que aí fica por um tempo armazenado lá, com o tempo o usuário pode fazer a limpeza dos cookies do navegador, né? Diferentemente da sessão, né? Isso, muito bem lembrado a questão da segurança pelo professor Thiago, porque pode acontecer, por exemplo, dependendo de como você configurou o seu navegador, ou está configurado o navegador lá corporativamente da sua organização, da sua empresa, dependendo, ele pode estar configurado para que reabra as abas assim que ele for fechado. E caso a sessão não seja destruída, né, pode acontecer de você abrir o navegador e a sessão ainda permanecer lá, né, ou causando a invasão de outros usuários dentro do sistema. Exatamente. Né? Muitas falhas de alguns navegadores, tanto que recentemente o Mozilla, você armazenava seu login e senha no Mozilla, por exemplo, entre outros navegadores, da situação do Mozilla, que eu trabalho muito com ele, né? Ele gravava o cookie e você tinha a opção de exibir a senha. Bastava clicar e ele exibia a senha para quem estivesse trabalhando com um navegador ali. Hoje não, hoje temos uma melhoria na versão, já acredito que 43, se eu não me engano, já tem essa falha, já foi sanada já pela Mozilla Firefox, né, professor? Legal. Então, bom tomar esse cuidado. Bom, mas vamos lá, né? Vamos à lousa aqui sobre como a gente vai falar sobre sessão hoje, né? Então, vamos falar um pouco sobre a introdução das sessões, né? O que a gente já falou aqui sobre elas, né? Então, o uso dessas sessões, ela vai permitir que as informações sejam trocadas, né? Ou seja, sejam passadas de uma página para outra, né? Entre páginas web de uma mesma sessão. O que quer dizer isso, né? Toda vez que você tem uma página web que tem a sessão, né, é importante salientar o que o professor Thiago falou, você tem que ter uma verificação de sessão. É importante saber que todas as sessões, elas têm que permanecer ativas durante a mesma sessão do usuário. Caso seja uma sessão diferente, é interessante sempre fazer essa verificação, para ver se você não está se o seu sistema não está sendo invadido por uma sessão diferente, certo? Então, é bom sempre ficar atento nisso daí. Então, basicamente, ele serve para trocar a informação de uma página para outra. Lembram-se do post? Lembram-se do get? Ele funciona da mesma forma, tá? Isso nos bastidores ali, certo? A diferença é que um serve para armazenar as informações temporariamente, ali no nosso navegador, certo? E ele permanece ativo somente enquanto o navegador estiver aberto, tá? Bom, com a sessão, né, vai ser possível a gente fazer validação de usuário, certo? Em uma página que a gente vai trabalhar e verificar em todas as outras páginas se o usuário foi autenticado ou não. Então, como eu falei, é uma estratégia de segurança para o seu sistema. Utilizar a sessão, memoriza ali o que o usuário fez no momento em que ele fez o login, certo? Para que, no momento em que ele fizer o logout do sistema, que ele saia do sistema, né, ele destrua todas as informações que estão armazenadas no navegador, certo? Que está fazendo o link com o servidor. Bom, em uma sessão, né, o que acontece? A cada página que é visitada por um usuário, uma nova conexão é criada pelo HTTP, né? Que é um navegador que utiliza esse protocolo, né? Então, fica aquele link, como eu falei para vocês, né? Estabelece um link entre servidor e cliente, que é o nosso navegador. E esse navegador, ele basicamente permanece ativo enquanto estiver aberto, certo? Em diversas situações, né,
é desejável que algumas informações, né, sejam armazenadas temporariamente entre uma página e outra, que é o que a gente vem falando desde o começo. Uma delas, autenticação de usuário. Outro exemplo aqui bem comum, carrinho de compras, né? Como é que funciona um carrinho de compras? Quando você clica lá num produto, né, você entra em algum site famoso aí, por exemplo, de compra, um e-commerce, clica no botão comprar, certo? O seu produto é adicionado num carrinho, né, num carrinho que a gente chama de carrinho de compras, certo? E ele te dá a opção, esse carrinho de compras, ele te dá a opção de finalizar a compra, certo? Ou ele te dá a opção de continuar comprando. E te dá a opção de excluir a informação, enfim, alterar a quantidade, enfim, dá para fazer N modificações dentro do carrinho de compras. Todas essas informações elas são armazenadas temporariamente. Por quê? Não é interessante para o sistema do e-commerce lá, né, de algum site de compra, armazenar suas informações num banco de dados, já que você não fez compra nenhuma. Então aquilo ali é apenas um teste de pedido que você está fazendo, né? Você está fazendo um orçamento, vendo quanto é, o que eu posso aumentar, o que eu posso diminuir, né? E só depois você vai finalizar a compra. Então, essas informações que são mantidas dentro do carrinho são informações temporárias. No momento em que clicar finalizar a compra e fazer o pagamento, gerar o boleto, aí sim as informações são armazenadas em um banco de dados, tá? Que daí são informações válidas para a empresa, porque até então o seu carrinho de compras ainda não foi nada efetivado. Então, de fato, a informação ela tem que ser somente armazenada quando de fato for um dado importante para o sistema que está sendo armazenado, certo? Então, nós temos esses dois cases aí que são bem utilizados para carrinho de compras ou para a utilização de sessão, que é o carrinho de compras e autenticação do usuário. Bom, para a gente criar uma sessão, né, a gente usa o seguinte comando, que é esse daqui, session_start. Abre e fecha parênteses, né, como toda função em PHP, ponto e vírgula no final. Após a gente digitar esse comando, né, um array chamado $ ou cifrão, né, underline session, vai ser criado, certo? Para que informações armazenadas na seção que a gente criou. Perceberam o seguinte, quando a gente cria a seção, né, ele permite que a gente crie uma variável da seção, certo? Essa variável da seção, ela não é um pouquinho familiar para vocês, né? Quando a gente trabalha com ela se parece muito com as variáveis globais do PHP, que são aquelas que a gente já trabalhou, post e get, certo? Então, se a gente vir aqui, ó, na lousa, essa informação, $_session, é muito parecida com o que a gente trabalhou. Enfim, é o padrão do PHP para declaração de variáveis globais. Bom, nas páginas em que for preciso acessar informações do array, né, que a gente grava aqui, que é o $_session, né, a gente deve usar também o comando session start, certo? Para quê? Para acessar a seção criada. O que isso quer dizer? Funciona, professor, funciona o cifrão underline session sem a seção estar criada? Não, tá? Se você fizer isso, não vai funcionar a sua seção. Primeira coisa que você tem que fazer antes de chamar um dado da seção é você dizer que você está iniciando, né, a sessão. Conforme o professor Thiago falou no começo aqui, quais os cuidados que vocês têm que tomar. Então, sempre, antes de chamar um dado da sessão, né, uma informação passada pela sessão, você tem que iniciá-la. Como é que inicia a sessão? Session underline start, certo? Depois a gente destrói. Isso aí a gente vai falar mais na frente. Então, como é que a gente trabalha isso, né? Para criar uma nova variável na sessão, certo? Basta colocar o seu nome como índice do array que a gente está trabalhando, né? O array da sessão. Nesse caso aqui, nesse código em PHP, dá para a gente notar como a gente pode armazenar uma informação em uma sessão. Então, por exemplo, aqui no nosso comentário, né? O que faz esse código aqui? Ele valida login e senha no banco de dados
e obtém demais informações do cliente. Então, digamos que ele validou todas as informações, né? E a partir de agora, toda a página que o usuário acessar, ele vai saber qual é o login e a senha o login, né? O nome do banco e o tipo do banco que ele está acessando. Para isso, comando inicial para iniciar a sessão, session_start. Para isso dessa forma a gente inicia a sessão, certo? Aqui é uma variável chamada login banco. Isso a gente armazena a informação dentro de $_session com o nome login. Então o nome dessa sessão vai ser login. Assim como a de baixo vai ser nome e a outra vai ser tipo. Então toda vez que eu precisar referenciar uma sessão, eu referencio ela por esse nome aqui. Então, para eu saber que a sessão do login é realmente a sessão do login, né, basicamente eu coloco lá o $_session login. Eu vou saber que toda a informação que está vindo ali realmente é do login do usuário que foi autenticado. Bom, no nosso exemplo aqui, né, que a gente acabou de ver, a gente poderia obter o nome e o login do usuário em qualquer página, certo? Para isso, né, a gente utiliza os comandos da forma como a gente viu aqui, né, através das variáveis designadas, certo? Para eliminar, se a gente quiser eliminar uma variável de uma seção, certo? A gente pode utilizar o comando chamado unset, certo? Que quer dizer, né, tipo, dissetar, né, o unset, né, a tradução aportuguesada aí do inglês, né? Então seria tirar a seção, né? Basicamente a gente coloca isso, percebam que tem um abre e fecha parênteses, e aqui no meio, ó, a gente tem a seção com o nome da variável. Então, por exemplo, se eu quisesse eliminar a seção login, que foi aqui, a gente viu aqui, né? Eu simplesmente no lugar daqui de nome da seção, eu colocaria aqui o nome login, certo? E aí dessa forma eu conseguiria eliminar a nossa informação. Para que isso, né? Basicamente para quando o usuário fizer o logout do sistema, sair do sistema, ele clica lá, o botão sair nada mais é do que a eliminação de todas as informações temporárias do usuário para que ele faça a autenticação necessária, certo? Bom, para excluir uma sessão, né, quando a gente está trabalhando a questão de sessão, né, ela é automaticamente eliminada, certo? Quando o navegador do usuário é fechado. Caso você queira destruir a sessão antes disso, antes que o navegador seja fechado, né, como por exemplo aqui, né, quando ao clicar em um botão do tipo sair, né, que é o caso que eu estou citando aqui, né, ou logout, né, também são os dois conhecidos, né, devem ser realizadas três operações, pessoal, 3 etapas básicas para vocês fazerem isso. Quais são elas, né? A primeira, citada pelo nosso caríssimo professor Tiago, certo? A primeira, né, é acessar o comando, né, a sessão, desculpa, com o comando session_start, tá? Primeiro passo, para a gente executar a sessão. A segunda, o segundo passo, a liberação de todas as variáveis da sessão. Como é que a gente libera isso? A gente pode fazer através de 2 comandos, certo? Esse que a gente acabou de ver aqui, session_unset, ele destrói todas as suas sessões de uma vez por todas, certo? Ou você pode fazer utilizando aqui, esse comando aqui, unset, só que daí você tem que colocar sessão por sessão. Se você tem 10 sessões e quer eliminar só 8, recomendo você utilizar esse comando aqui, unset. Se você tem 10 sessões e quer eliminar as 10, você pode usar esse daqui, que esse daqui vai eliminar todas de uma vez, certo? E a última etapa, né, é a destruição. Prestem atenção, a primeira a gente iniciou, porque a gente, para acessar a sessão, né, nós precisamos de iniciá-la. Para isso a gente usa o session start. Depois a gente precisa liberar as variáveis da memória lá do nosso servidor, certo? Para isso a gente usa o session_unset, né? A última etapa, além de liberar, a gente precisa destruir de fato a sessão,
certo? E aí para fazer essa destruição, né, que a gente utiliza em sessões, né, para fazer a destruição da sessão, a gente utiliza esse comando aqui, ó, session_destroy, certo? Abre e fecha parênteses. Essa função ela vai destruir de fato e vai fazer com que todas as informações do usuário de fato sejam perdidas, né, sejam eliminadas, né? Então basicamente aqui nós temos uma estrutura de como ficaria isso, né? Então, início da sessão, certo? Eliminação das variáveis de sessão de uma vez. Destruição da sessão. Então, esses aqui são as 3 etapas que a gente acabou de ver, certo? Ah, professor, tem mais uma linha aí. O que é essa linha? O header, né? Esse daqui vocês têm que saber já, né? Esse aqui todo mundo já sabe, acredito, né? Não é que vocês tenham que saber, eu já acredito que todos vocês já saibam. Header, certo? É o comando, e nesse caso aqui, o header é um comando que faz a integração entre navegador, envio de protocolo, de informações e de redirecionamento de página. Nesse caso aqui, envio e recebimento de informações. Nesse caso aqui, ele está fazendo o redirecionamento. Então, o que fez, né? Ele eliminou tudo e redirecionou para a página chamada formlogin.php. Então ele tem essa estrutura, né? Location, formlogin.php. Dessa forma, a gente elimina todas. Como é que funciona por padrão normalmente os sistemas que vocês acessam? Vamos um sistema bem famoso aí que vocês com certeza acessam todo dia, né? Facebook. Quando você clica lá em sair no Facebook, o que acontece? Clicou em sair, ele te redireciona para a página inicial do Facebook, justamente para você poder fazer o login novamente ou outra pessoa fazer o login, certo? A página principal do Face, certo? O que aconteceu ali? No momento que você clicou sair, todas as sessões foram eliminadas, tá? Faça um teste. Faça um login, pode ser no Facebook mesmo, certo? Ou qualquer outro sistema que vocês utilizem. Faça um login, faça um logout lá, clica no botão sair e depois tenta clicar no botão voltar do navegador para ver o que vai acontecer. Basicamente ele vai te direcionar para um erro, aqueles erros padrões do navegador, que a sessão já foi destruída e tudo mais, certo? Ou vai dar erro do próprio sistema mesmo. O sistema vai te gerar um próprio erro lá, porque são sessões, são informações temporárias. Eliminou, está eliminado, não tem mais o que fazer, certo? Então basicamente dessa forma que funciona. Bom, vamos à prática, né? Vamos criar um formulário com 2 campos aqui, né? Login e senha, para a gente poder trabalhar. Esse formulário ele vai enviar os dados para a página login.php, certo? A gente vai enviar tudo isso via post, né? Essas informações vão consultar o banco de dados e vai verificar se o login e a senha realmente são corretos, né? Se eles estiverem corretos, o que vai acontecer, né? Vai ser criada a sessão do nosso usuário, certo? E vamos colocar nas variáveis login e nome. E vamos redirecionar para a página inicial do nosso sistema. Se o login e a senha não conferirem, certo? Então nós vamos redirecionar para o formulário de login novamente, né? Passando uma mensagem de erro via GET. Então basicamente o passo a passo que isso vai ser feito é, primeira coisa, formulário de login vai postar as informações, né, para conferir para o PHP, validar no banco de dados e conferir para ver se está tudo ok, certo? Ou desculpa, né, aqui não, nesse passo não. Ele vem no banco primeiro, certo? E verifica se está tudo ok. Se o usuário for validado de fato, certo? Ele vai para a página inicial do sistema. Caso o usuário, nesse momento aqui, deu erro na informação dele, ele volta para cá, certo? Com uma mensagem enviada via método GET, informando qual foi o erro. Então, basicamente, a gente tem uma página aqui, um HTML, né? Que vai fazer algumas verificações e enviar informação. O que vai acontecer? Inicialmente, nós temos um código em PHP que vai verificar se foi algum erro emitido via GET, né? Lembram como que faz para verificar se tem informação, né? Se tem informação numa variável, a gente usa essa função, chamada iset, certo? Se tem informação lá no erro, aí ele vai exibir essas coisinhas aqui, né? Vai exibir, de fato, a mensagem do erro em vermelho. Caso não tenha nada, ele simplesmente vai mostrar o formulário que está aqui,
né? Então nós temos aqui um campo de login, certo? Temos um campo de senha, todos eles, né, com o input type aí, o name deles, né, txt login, txt senha, certo? E um botão aqui para logar e limpar as informações. Essas informações são enviadas via método post, tá? Depois disso, primeira coisa, precisamos consultar no banco de dados. O que temos que fazer? Conexão com o banco, certo? Então, o que nós vamos fazer depois que entrarmos no banco? Vamos fazer uma seleção dos dados. Então, a gente seleciona lá na tabela de usuários, onde o login for igual ao login que foi enviado, certo? Que é esse login aqui. E a senha igual à senha que também foi enviada de acordo com o que foi postado pelo usuário aqui, né? Caso dê tudo ok, né, ele vai retornar um res aqui, né, armazenar tudo na variável res. Ou senão vai dar um erro, né? Erro ao pesquisar login, já retorna lá para a página com erro, certo? Se tiver tudo ok, se a informação veio, né, ele vai criar aqui a seção login e senha, né? Ou seja, conferiu as informações realmente estão corretas, né? Nós vamos trabalhar com as informações aqui no início da sessão, né? Vamos iniciar a nossa sessão, né? Depois vamos armazenar login e o nome do usuário na sessão e vamos redirecionar para a página principal do nosso sistema. Caso não confere as senhas, né, ele vai redirecionar para a página inicial com o nosso erro. Bom, depois disso, né, que a gente precisou verificar todas as sessões, né, todas as páginas no seu início, tá? Isso sem exceção, então todas, tá? Todas as páginas, elas terão que validar se a sessão foi criada, certo? Para quê? Conforme o Thiago falou, para evitar que uma página seja acessada sem passar pelo processo de login, né? Como todas essas páginas devem verificar se o usuário está logado ou não, né, a gente precisa colocar esse código em um arquivo, né? Lembram da conexão PHP lá, que a gente faz a conexão com o banco de dados? Como a gente utiliza ela várias vezes, a gente precisa fazer isso numa página separada, para a gente não ter muita repetição de código, né? Então, para isso, a gente utiliza uma página que a gente vai chamar aí de validar.php, né? E dentro dessa página de verificação de sessão, a gente tem aqui o nosso código, onde a gente inicia a sessão e sempre faz a verificação, para ver se o usuário está aqui, né? Então, basicamente eu tenho, se não tiver login, né? Se a sessão login não foi iniciada, né, ele redireciona com o erro aqui para a página form login, né? E aí com o erro conforme está aí, né, usuário não logado. Todas as páginas, elas vão ter essa estrutura em cima, que vão servir para a gente validar as informações, para saber se o usuário está logado ou não. Para isso a gente usa esse include, né? Esse comando que inclui código-fonte dentro da nossa organização do código. Bom, pessoal, então basicamente com relação à sessão, nós temos que tratar esses cuidados, né? Sempre passando por essas etapas. Etapa 1, início da sessão. Etapa 2, a disseminação da sessão, né? Quais sessões serão armazenadas, né? E a etapa 3 depois é a destruição da sessão, né? Basicamente é a gente liberar as variáveis e destruir as sessões de fato, certo? Então, professor Thiago, basicamente quando a gente trabalha com sessão, são alguns passos práticos que tem que fazer, não é muita coisa, né? O programador, ele pode se atentar muito bem para fazer isso em arquivos separados, enfim, facilitar a vida aí durante o desenvolvimento do sistema. Exato, né? Professor. Temos que tomar muito cuidado com a programação desses arquivos separados, porque ao esquecer de incluir um ou outro, deixa o nosso site vulnerável, nosso sistema, o site, né, o sistema, deixa vulnerável com ataques SQL Inject, PHP Inject, né, XSS, que há muito na internet e hoje a moda de invasão essa, né, professor? Bem lembrado. Também tem uma das formas de se evitar invasão de sistemas. Bom, vamos passar adiante agora. Vamos tratar agora um pouco sobre organização dos nossos códigos-fontes, né, em padrões amplamente utilizado aí para o desenvolvimento web, né? Então, se vocês querem se tornar bons programadores, né, é importante também seguir padrões, certo? Um deles que a gente vai falar aqui é o MVC, né?
Model View Controller, né? Vamos ver aqui direitinho como é que funciona, né? Para que serve o MVC, né? Para a gente aprender a organizar melhor o nosso código, certo? E para que também o processo de desenvolvimento seja produtivo, tá? Vocês vão aprender a organizar e torná-los rápidos no desenvolvimento, né? Para isso a gente tem melhor qualidade com menos erros, tá? E caso existam erros, que ainda pode passar, né? Somos humanos, somos passíveis de erros, né? A gente tem uma vantagem aqui, ó, fácil correção. Por quê? Todos os nossos códigos realmente estão organizados, né? Para isso a gente vai aprender essa metodologia aqui que a gente chama de MVC, para separar em camadas o nosso sistema. Tá? O padrão MVC é conhecido como Model View Controller, né? Que separa os dados model do layout, que é o nosso view, certo? Dessa forma, né, as alterações feitas no layout do nosso sistema, elas não afetam a manipulação dos dados do nosso sistema, certo? Que por sua vez poderão ser reorganizadas sem alterar o layout. Olha que legal. Então a gente tem banco de dados sendo alterado sem afetar de fato o nosso layout, certo? Como que isso é resolvido, né? É onde a gente introduz esse componente aqui, né? Que a gente utiliza para manipulação dos dados que são enviados entre o layout e o banco de dados, né? Para isso, ele gerencia o fluxo da nossa aplicação e a gente chama ele de controller, né? Que é o controlador. Ele controla as informações que vêm de um lugar e vai para o outro. Vantagens que a gente tem, né? Reaproveitamento de código, facilidade de manutenção do código, integração de equipes, olha que legal, divisão de tarefas, várias pessoas trabalhando no mesmo código. Camada de persistência independente. Camada de persistência é a camada chamada de a camada que é responsável pelo banco de dados. Segurança, a gente pode implementar segurança. Facilidade na interação de interface, certo? E aplicação escalável. O que é uma aplicação escalável? Uma aplicação que pode subir, pode crescer, pode diminuir, enfim, a gente pode escalar a aplicação. Sempre quando vocês ouvirem falar de escalar a aplicação, escalar banco de dados, é quando a gente trata de elasticidade, tipo aumentar, diminuir, manter do mesmo jeito, enfim. A gente trata de escalabilidade. O MVC ele permite que a sua aplicação funcione dessa forma. Desvantagens. Aí tem algumas, né? Nem tudo são flores, né? Requer uma quantidade maior de tempo para analisar, tá? Isso é verdade, para vocês analisarem e modelar o sistema. Requer pessoas especializadas, então vocês têm que ter uma certa experiência em banco, em layout, certo? E em regras de negócio para poder trabalhar isso, mas com essas aulas vocês vão se aperfeiçoando, certo? E uma coisa, não é aconselhável para pequenas aplicações, porque daí vocês vão acabar matando uma formiga com uma bazuca, né? Isso não é necessário, né? Se você tem uma formiga, basta só um peteleco. Então, de certa forma, quando você for trabalhar organização, MVC e tudo mais, vocês podem acabar perdendo muito tempo para organizar o código de vocês, sendo que vocês poderiam ter feito bem mais rápido de uma outra forma, sem organizar, certo? Então, o modelo, né? O que ele faz? Ele representa os dados da nossa aplicação, né? E as regras de negócio que vão modificar os dados, certo? O controlador, ele vai definir o comportamento da aplicação, né? É ele que interpreta as ações do usuário, tipo que são passadas informações do layout, né? E mapeia para as camadas de modelo. Então ele passa modelo, como se fosse a primeira camada aí, que seria a camada de acesso aos dados, passa pelo controller para depois passar para a visão, certo? A visão é aquele monte de HTML que vocês conhecem, certo? Ele renderiza o conteúdo de uma parte do nosso sistema, certo? Do nosso modelo, tá? E vai encaminhar tudo para o controlador, as ações do nosso usuário. Então a estrutura, como é que funciona, né? O usuário requisita pela visão as funcionalidades, né? O controlador controla o fluxo da informação de um local para o outro, que vai fazer as requisições para o nosso banco de dados. O banco de dados devolve para o controlador, que em seguida devolve para o nosso navegador. Tá? Então, como que a gente muda aí o nosso pensamento de desenvolvimento estruturado para organizacional através do modelo MVC, né? Até então que a gente tem, né? As páginas dos sistemas todas misturadas, né?
Então, temos páginas com interface visual, regras de negócio, tudo misturado, né? Manipulação de dados, tudo no mesmo local. Isso daqui dificulta a produtividade, então o que eu estou mostrando para vocês é uma forma fácil de organizar, certo? E o processo de desenvolvimento, caso haja erro, fica muito mais difícil de vocês encontrar esses erros, certo? Algumas páginas, né, possuem várias linguagens misturadas, como, por exemplo, HTML para a parte visual, PHP para validação de regras de negócio e SQL para persistência de dados. Tudo que for para interface visual, né, seja para entrada de dados ou para saída de dados, né, que a gente utiliza, né, a gente apresenta através da camada de visão, certo? O controlador, ele vai receber todas as requisições da interface gráfica, vai fazer a validação desses dados, certo? E vai chamar as funções correspondentes na camada de modelo. Então, ele é um intermediário, né? E a camada de modelo, ela vai ficar as funções em que o PHP, né, refere-se ao sistema, né, às operações do sistema, de banco de dados, por exemplo, né? Então, o que a gente faz, né? É possível ainda, né, criar uma camada que a gente chama de persistência, que ela trabalha junto com a camada de modelo, certo? Que ela faz o mapeamento das funções desse modelo para o nosso banco de dados, no caso que a gente está trabalhando, o MySQL, certo? Bom, pessoal, então basicamente nós temos alguns requisitos para vocês trabalharem aí na nessa jornada de organização em códigos PHP, certo? É importante salientar que vocês passem a ter mais acesso sobre a organização dessas informações. Professor Tiago, quando se trata de modelo MVC, estamos falando aí de um padrão considerado internacionalmente, né, reconhecido por N desenvolvedores, né? Eu acredito assim que se os nossos futuros técnicos em informática, né, não souberem esse modelo, praticamente as empresas elas rejeitam, né? Hoje elas preferem seguir padrões internacionalizados. Exatamente, né? Professor. O padrão de programação, ele ajuda em algumas situações e não ajuda em outras. Como o professor falou, para aplicar esses modelos, né, essas técnicas internacionalmente reconhecidas, aplicar em pequenos sistemas não é viável, talvez, né? Agora, em grandes corporações, em grandes sistemas, né, já é interessante aplicar um padrão de projeto, porque você vai dividir entre equipes, né, equipe que trabalha com banco, equipe que trabalha com a programação, uma equipe que irá trabalhar com desenvolvimento, né? O professor comentou aqui várias das vantagens e desvantagens, mas como a gente estamos iniciando o processo na jornada de programação, nós devemos começar pelo básico, né? Seria a programação estruturada, que estamos vendo muito aqui, né, nessas aulas aqui com o professor. E com o professor também, acredito com o professor de orientação a objeto, conhecer a programação com paradigma dentro do objeto, né, trabalhar com muitas funções. Quando isso não começar a atender mais, a gente tem que procurar um framework para CSS, um framework em PHP e procurar um padrão de programação que seria o que o professor está comentando aqui, que seria o padrão MVC, que é largamente utilizado pelas grandes corporações, não é isso, professor? Isso mesmo. Então, o ideal é começar por baixo, né? A gente começa misturando código mesmo, né? Faz aquele código misturadão, aquele macarrão mesmo, misturado. Depois, né, utiliza várias linguagens numa mesma página. Vocês mesmos vão sentir a necessidade de começarem a tirar isso, a tirar aquela repetição de código. E aí, quando vocês sentirem isso, né, e vocês vão para orientação a objeto, depois procura um framework, enfim. Faça siga as recomendações do nosso mestre Tiago aí, né? Bom, alunos, então agora nós temos uma atividade de sala de aula sobre o que tratamos aqui. Hoje, basicamente, a nossa aula é um pouquinho prática, tratamos sobre sessões, né? Mas temos uma parte um pouquinho teórica sobre a questão da organização dos seus códigos, né? Enfim, essa parte do MVC é mais para plantar a sementinha aí para vocês não só ficarem naquele código estruturadão, saber que tem outras coisas além disso para melhorar a sua performance como desenvolvedor. Bom, então vamos à atividade em sala de aula e daqui a pouco nos encontramos novamente.
Olá, alunos. Estamos agora retornando, né, para a nossa correção das nossas atividades, né? Espero que vocês tenham ido muito bem aí, né, trabalhado em cima e tenham realmente aprendido sobre como trabalha as questões das sessões, né, como a gente trabalha padrão de organização de código, né? É importante salientar que tudo isso que nós falamos para vocês, né, é justamente para vocês identificarem um passo a passo de como vocês estão trabalhando, né? Até então, desde quando a gente começou a falar sobre programação para web, né, nós começamos lá bem do básico, trabalhando sobre a sintaxe da linguagem de programação, né, passando para a integração entre páginas HTML com PHP, né, enfim, aprendendo algumas variáveis globais. Depois disso, nós aprendemos a trabalhar integrando as tecnologias que a gente viu, né, HTML e PHP, com o nosso banco de dados, né? No caso, a gente está trabalhando com MySQL, mas basicamente a gente está utilizando comandos no padrão ANSI. Então, e agora nós chegamos numa caminhada, né, no andar da caminhada, no final da caminhada, aí, falando um pouquinho sobre sessões, que trata basicamente sobre o início da segurança das nossas aplicações. Então, basicamente, quando a gente vê uma programação mais avançada de web, nós basicamente vamos trabalhar muito mais a questão da segurança, né, e essa transferência de informações, certo? De forma segura mesmo. Tá? Até então, o que vocês estão fazendo é justamente iniciar no mundo da programação web, né? Saber de fato como pegar todo aquele algoritmo que vocês aprenderam, aquelas teorias, e de fato programar um sistema, certo? Especificamente um sistema para a web, né? E agora, nesse último contexto, a gente viu a questão da segurança, tratando sobre sessões, e a questão da organização do nosso código-fonte, né? Mas como foi falado, é interessante que vocês realmente programem de uma forma, quando vocês, de forma estruturada. Quando vocês verem a necessidade, passem a organizar o código de vocês, né? Separando parte do banco de dados, a parte da integração entre visão e o banco de dados, né, o controlador, e depois, de fato, a parte do layout. Enfim, é importante vocês sempre se atentarem para as tecnologias que estão utilizando, né, para ver como que faz isso da melhor forma. E depois, então, quando vocês aprenderem bem cada passo a passo disso, né, vocês partir para um framework aí para otimizar muito mais o trabalho de vocês, né? Então, nós temos agora as atividades da nossa aula, né, tratando sobre esses assuntos que nós acabamos de falar, sessões e padrão de organização de código MVC, né? Professor Thiago, estamos aí para resolver, né, elucidar e ver como é que foram os nossos alunos aí em nossas atividades, né? Basicamente, sobre quais atividades nós vamos começar a trabalhar aí. Bem, professor, vamos começar aqui com a questão número 1, né? A questão 1, ela pergunta o seguinte: para que serve a seção do sistema? Cite um exemplo de aplicação de seção. Alunos, a seção do sistema ela vai servir para armazenar de uma forma temporária, digamos assim, as informações para serem trabalhadas no sistema, de forma que o usuário pode ou não decidir, né, após isso, destruir aquela seção, né, conforme a programação que vocês fizerem na aplicação de vocês. Um exemplo disso seria um carrinho de compras, correto, professor? Isso mesmo, professor Thiago. Então, da forma como você citou, né, essas sessões servem basicamente para analisar informações que não devem ser perdidas durante as transações dos sistemas, certo? Um exemplo que o professor Thiago citou, acabou de citar, é o carrinho de compras, né? Então, quando a gente fala de informações temporárias, né, justamente estamos falando de sessão, certo? E a gente tem um outro tipo de sessão, né, também, que ele tem um armazenamento temporário, porém com um tempo maior, né? Ele permanece no seu navegador, que é o que a gente chama de cookie, né? A diferença básica entre sessão e cookie no PHP é que na variável global ali, que a gente chama de cifrão underline session, né, no cookie o que mudaria seria cifrão underline cookie, né? Não iria, a tradução basicamente de cookie é biscoito em inglês, né? Então basicamente serve para isso, né? Professor Thiago, vamos à nossa próxima questão? Vamos, professor. A questão de número 2. Qual a forma de iniciar uma sessão
e armazenar um valor na seção com o nome login, né? Alunos, seria da seguinte forma, né? Seria, você deve sempre, quando se for trabalhar com sessão, você deve iniciar a sessão com o comando session start, né? E utilizar a variável global, que seria session, né? Declarar a session e o nome da variável e dizer quem vai receber aquela sessão. Professor, você poderia dar uma demonstração no quadro para a gente? Basicamente, segue aquelas etapas que a gente acabou falando sobre início, definição da variável e depois a destruição, né? Só que aqui a gente não está falando de destruição ainda, né? Mas enfim, né, a resposta, conforme o professor Thiago citou, os comandos para a gente iniciar essa sessão seria session underline start, certo? E o próximo comando seria o cifrão underline session, e aí a gente queria armazenar na variável de sessão chamada login, percebam aqui, o nome da minha sessão é login, eu colocaria o nome do usuário, certo? Então eu estou atribuindo um valor com um sinal de igual, entre aspas aqui, porque eu estou armazenando uma string, né? Eu coloco qual é o nome do meu usuário, qual o login do meu usuário logado. Então basicamente esses comandos eles servem para a gente iniciar e armazenar, né, um valor aí, o valor com o nome login, né, no nosso sistema, certo? Então sempre se atentar, quando declararmos uma sessão, iniciá-la e sempre se atentar para o nome que vamos colocar. É ele que vai fazer referência para que a gente realmente acesse a informação que está aqui. Professor Thiago, vamos à nossa próxima questão. Vamos, professor. A questão de número 3. Qual o comando para eliminar uma sessão específica? Bem, como vimos desde o começo, toda sessão no PHP, ela inicia o nome da sessão e, entre parênteses, o que vai ser realizado, né? A função seria da seguinte forma, session, set e a variável global, a sessão global, né, a variável que seria a ser eliminada, no caso, né, professor? É bem simples. Bom, basicamente, essa questão, ela acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente viu lá na aula, né? A gente viu duas formas específicas da gente eliminar a sessão. Uma forma em que a gente eliminava todas as sessões de uma vez, né? Para isso a gente usava o session underline set, né? E a gente também tinha uma forma de eliminar uma sessão específica, utilizando basicamente o comando unset, certo? Aí a gente tem a opção de eliminar também com um novo comando aqui, que pode ser esse ou pode ser utilizando o unset. Quem respondeu unset também está certo, não tem problema nenhum, tá? Esse comando é o que a gente utilizou, acaba sendo uma mistura dos dois que a gente fez, né? Então, o session unset, basicamente o que a gente tinha falado é que ele eliminaria todas as sessões de uma vez. Elimina sim, certo? Só que se for session underline unset, abre e fecha parênteses, certo? Dessa forma eu consigo eliminar todas as sessões de uma vez. Agora, se eu especificar uma sessão dentro do parênteses, eu quero eliminar a sessão login, né? Por exemplo, eu estou falando que eu quero eliminar uma sessão específica. Vamos eliminar essa sessão login aqui que a gente acabou de fazer, certo? Se eu quiser eliminar essa sessão específica, eu posso eliminar dessa forma, utilizando esse comando aqui, session unset, certo? Ou posso também eliminar uma sessão específica utilizando apenas o comando unset, certo? E aqui dentro a gente coloca o nome da sessão. Exatamente, professor. Dessa forma a gente consegue trabalhar, certo? Bom, professor Thiago, como que a gente pode melhorar aí o nosso conhecimento sobre essas sessões? Nesse caso aí, professor, desse exemplo, a gente, por questão de segurança, toda a sessão iniciada, né, e for trabalhar durante o sistema, vocês nunca devem esquecer de destruir as sessões, porque isso gera uma grande margem de vulnerabilidade no sistema mais adiante, né, professor? A gente não deve esquecer jamais de destruir a sessão. Certo. Né? Além de eliminá-las, né, a gente precisa destruí-las, né? A gente precisa eliminar e destruir de fato. E destruir de fato, né, professor? Então, basicamente, quando a gente fala assim, eliminar, é basicamente liberar as sessões, né? Liberar as sessões da nossa memória, e aí, no final, a gente realmente elimina de fato, a gente destrói elas, tá? Então, esse é o primeiro passo antes da gente acabar com todas as sessões do nosso sistema.
Bom, professor Tiago, vamos à nossa próxima questão, questão de número 4. Vamos, professor. A questão de número 4, ela pergunta o seguinte, ela pede para indicar qual o procedimento para eliminar todas as sessões do sistema. Bem, pessoal, seria utilizando as funções do PHP, session_unset e session_destroy, que uma vai eliminar e outra destruir. Lembrando que, para utilizar elas, você deve ter iniciado no começo, né, do seu sistema, ter iniciado a sessão, senão vai ocasionar um possível erro, né, professor? Muito bem, professor Tiago, o senhor está de parabéns, está muito sabido hoje. Professor. Né? Quando a gente trabalha aí as questões das sessões, né, a gente tem aí, antes de eliminar as sessões, nós precisamos iniciá-las, certo? Então, nunca uma sessão, como é que a gente vai eliminar uma sessão antes de iniciá-la? Conforme o professor Tiago falou, depois que a gente iniciou, a gente primeiro tem que liberá-las da memória. Depois, a gente realmente destrói elas de fato. Então, a gente tem esse passo a passo, né? 3 passos para a gente eliminar as sessões, né? Inicia, libera da memória, utilizando o unset, certo? E depois destrói elas de fato, tá? Bom, professor Tiago, vamos à nossa questão de número 5. Vamos lá, professor. Cite 2 vantagens e uma desvantagem do modelo MVC. Pessoal, a vantagem de utilizar o MVC, o padrão, seria o reaproveitamento de código e a facilidade de manutenção. A desvantagem seria a maior quantidade de tempo para uma análise, né? Você, como seria uma coisa, um projeto, pessoas mais envolvidas, demandam um certo tempo e conhecimento dos outros programadores, né, dos analistas envolvidos no sistema. Certo, professor? Certinho. Conforme o professor Tiago falou, então, a gente pode reaproveitar código e dar uma manutenção de forma bem facilitada. A desvantagem disso, né, quantidade de tempo para análise, certo? Se a gente precisa de uma maior quantidade de tempo para análise, a gente precisa de uma experiência maior de quem está desenvolvendo o sistema, né? Dos analistas, dos programadores, enfim, acaba sendo uma outra desvantagem, né? Mas percebam que a gente acaba tendo mais vantagens do que desvantagens, né? E acabamos trabalhando aí de forma um pouquinho mais otimizada. Claro que vocês têm que aprender na essência como é que funciona o PHP, como é que ele se integra com outras tecnologias, e isso eu vou estar sempre falando para vocês, porque isso vocês precisam saber muito, tá? Vocês precisam saber trabalhar no núcleo ali do PHP, programando bem eles, antes de partir para outras questões de organização de código-fonte. Bom, professor Tiago, vamos à nossa próxima questão, questão de número 6. Vamos, professor. Faça um diagrama de como funciona a estrutura do tráfego de informações no modelo MVC. Alunos, tenham em mente o seguinte, 3 etapas. Temos a visão, né, que é o lado do navegador, temos o controlador, né, que vai estar intermediando isso, e temos o modelo, que seriam as regras de negócio. E o retorno para o controlador chegando ao usuário no navegador. Correto, professor? Isso mesmo, professor Tiago. Então, basicamente, o que o professor Tiago acabou de falar, nós temos as 3 etapas, né, onde visão passa para o controlador passa para o modelo devolve para o controlador, que em seguida o controlador devolve para o navegador. E aqui, olha lá o nosso usuário. Ele é o culpado de ter requisitado tudo, né? Então ele foi até o nosso usuário, clicou no botão, em algum botão lá na visão dele, né? Ele clicou, foi para a visão, teve todo aquele monte de HTML que foi renderizado pelo navegador, né? Depois passa pelo controlador, que faz o tráfego da informação entre o HTML e o banco de dados, né? Seria as tecnologias que a gente está utilizando. Do controlador passa para o banco de dados, no banco de dados faz todo o processamento que realmente precisa ser feito, certo? O banco devolve a informação para o controlador e o controlador devolve para a visão, que no final das contas devolve para o usuário, certo? Então nós temos esse passo a passo, né? Esses 3 passos a serem seguidos para a gente poder organizar o nosso código da melhor forma possível. Bom, professor Tiago, vamos à nossa questão de número 7. A questão de número 7, professor, ela pergunta o seguinte: quais as funcionalidades do sistema deverão ficar nas camadas de visão, controle,
modelo e persistência. Bem, temos aí 4 etapas, né? A visão, que seriam as telas do sistema, né? O controle, que seriam as requisições vindas das telas, que deverão fazer a interação com o modelo. E o modelo, que seriam as regras de negócio do sistema, né? E no fim, a persistência, que vai fazer a interação com o banco de dados. Correto, professor? Então nós temos aí basicamente, além das 3 camadas que a gente vê, né, a gente geralmente não coloca a persistência como uma camada a mais, né? Nós trabalhamos aí a camada de persistência associada à camada de modelo, porque ela sempre trabalha integrado com o banco de dados. As funções que fazem acesso ao banco de dados, todas elas estão na camada de modelo. Então podemos tratar modelo e persistência como se fosse uma única camada, né? E dessa forma podemos trabalhar aí. Então o que temos, né? Visão, nós temos toda a funcionalidade de tela do usuário, controle, fluxo da informação entre envio da tela e recebimento do banco de dados, e a camada de modelo é aquela que faz a conexão com o banco, faz a integração, inserção, update, exclusão, enfim, utiliza as operações básicas do nosso banco de dados, né? Exatamente. Professor, só uma pequena observação. Você estava comentando ali sobre a questão 6, né? Que seria a visão com o navegador, né? Que é o momento que o usuário solicita, requisita a informação. Pessoal, nós que vamos programar, somos programadores, né? Dessa linguagem, temos aí um grande desafio, né? Que seria referente aos navegadores, né, pessoal? Hoje temos uma gama de navegadores e quando você se programa, vai desenvolver um projeto, você se depara com certas situações que seriam escrever CSS e HTML. Quando você faz um layout de sistema, para um navegador ele se comporta de uma forma, por exemplo, no Chrome se comporta de uma forma, no Mozilla vai se comportar de outra, no Explorer, que é o terror dos programadores aí, né? Temos aí uma certa deficiência em questão do navegador Internet Explorer, né? Vocês que vão utilizar CSS3, né, que é a novidade, e o HTML5, por mais que vocês sigam as regras de padrões de programação da W3C, recomendo que vocês consultem esse site, né, que é w3c.com.br, e estudem bastante as normas, né, que estão aí disponíveis para a gente, né. Mesmo seguindo isso, vocês vão notar que existem certas diferenças entre os navegadores, a forma como se apresenta a visão do nosso sistema, não é isso, professor? Para isso é interessantíssimo que vocês alunos, né, comecem a pesquisar frameworks que vão utilizar. Hoje HTML5, acho que todos os navegadores hoje utilizam HTML5 CSS3, né? CSS já está indo para o 4 já, né? Enfim, é bom vocês se atentarem para o que está surgindo aí em termos de tecnologia. Comecem vendo aí, como vocês já sabem um pouco sobre comandos HTML, o importante é, a partir de agora, vocês identificarem formas de tornar o sistema de vocês mais amigável, né? Só que fazendo isso, né, de forma para tornar amigável, necessariamente, como o professor Thiago falou, acaba sendo um pouquinho complicado se você for fazer tudo na mão, programando cada trecho do seu sistema. O interessante é você começar a se aprofundar, né? Alguns frameworks que são bem conhecidos aí para você utilizar na camada de visão é o Bootstrap, né? Você tem a junção com jQuery também para trabalhar com as informações via JavaScript. Você tem o Angular JS também, que serve para isso. Enfim, tem diversos frameworks que vão te ajudar a trabalhar nesse sentido. Existe, por exemplo, uma utilização do Bootstrap que faz com que você crie formulários de forma fácil na web, que você arrasta apenas os componentes, utilize o Bootstrap, né, no seu código, e ele gere todo o código pronto para você, de uma forma até elegante, né? Chama-se Bootsnip. Então, o ideal é vocês começarem a procurar quais são os frameworks que vão ajudar vocês a fazerem telas bonitas, né? Normalmente, não se preocupem, todo programador não é design, né? Bem como todo design não é programador, né? Então, preocupem-se em fazer pelo menos uma tela amigável para apresentar o sistema de vocês, né? Se vocês forem bons programadores. Mas se quiserem ir para a parte de design, também tem
N formas de você tornar o seu sistema mais navegável. Bom, pessoal, por hoje nossa aula tratou, né, sobre esses assuntos, sobre sessão, sobre organização de código, né? Enfim, espero que realmente tenhamos atingido o objetivo com vocês de ter construído esse conhecimento sobre melhorar o código de vocês e dar segurança também aos seus sistemas, né? Professor Tiago, gostaria de deixar uma palavrinha para os nossos alunos? Alunos, temos aí várias ferramentas, CSS, frameworks, né? Frameworks CSS, frameworks PHP, diversas possibilidades de programação, né? Vocês vão escolher a melhor forma, se vamos utilizar um framework, se vamos criar nosso próprio framework, né? E dar continuidade ao nosso sistema, né? A futuros programadores, né, professor? Boa noite a todos, né, professor? E até a próxima, né? Então, alunos, agradeço vocês, até a próxima, uma boa noite a todos.